Olá, está começando o programa Destaque pelo canal 14 da NET, FGF TV, canal universitário de Fortaleza. No programa de hoje vamos falar sobre o aborto com um destaque especial. Agora, para debater o assunto, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios FGF TV o doutor Jaime Ferreira Lopes. Seja bem-vindo, Jaime. Eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui para debater um tema de tão importância e que se coloca hoje na pauta nacional, tanto da mídia, quanto do Congresso Nacional, quanto da sociedade. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui no programa Destaque e, nesse momento, cumprimento a todos que nos veem e que possamos contribuir para um esclarecimento cada vez maior em torno desse assunto. Jaime é bacharel em Filosofia e Direito, foi fundador do Movimento Nacional de Direitos Humanos e fundador do Movimento Nacional de Cidadania pela Vida. E eu queria começar falando na questão sobre a Estação da Luz, com a qual você faz parte. Qual o trabalho da Estação da Luz? A ONG Estação da Luz, que é uma associação, denominada Associação Estação da Luz, que tem uma dimensão nacional, a sua sede é aqui em Fortaleza, aqui no estado do Ceará, mas ela tem uma abrangência nacional, tem feito um trabalho extraordinário na área social aqui no estado do Ceará, mas também atua no apoio a projetos culturais e sociais em todo o Brasil. Então é uma ONG que vem para contribuir e dar a sua contribuição e tem dado também a sua contribuição no que diz respeito à defesa da vida. Jaime, você faz parte também do programa do Provida, né? Queria que você falasse um pouco sobre Provida no Brasil. Bem, chama-se Provida todas as pessoas, militantes ou não, da causa em defesa da vida, especialmente no que diz respeito à questão do aborto. Então, sobre esse nome Provida, é denominado, portanto, aqueles que buscam a defesa da vida desde a concepção até a morte natural. No Brasil, existem providas em todos os estados, ligados às religiões, ou mesmo que não estejam ligados às religiões, mas existe em todo o país, nós temos militantes pró-vida atuando na defesa da vida. Enquanto movimento, o Movimento Brasil Sem Aborto, ou como você mesmo disse, o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, que tem essa expressão Brasil Sem Aborto, ele busca exatamente congregar todos os militantes pró-vidas das mais diversas instituições da sociedade brasileira que tenha como foco a questão da defesa da vida desde a fecundação. A questão do aborto é um tema assim, bastante polêmico, né, que tem gerado discussões e tudo. É a questão da legalização, que o Supremo pode legalizar a qualquer momento, a questão do aborto nos anencefalófilos. Como você vê isso? Bem, na questão, aí são duas questões distintas. A primeira é que, nesse momento, tramita no Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte do Brasil, né, lá existe em processo um julgamento de uma ação chamada ADPF. Né? Essa ação busca a permissão da Corte Suprema do Brasil para possibilitar a legalização de aborto no caso de anencefalia, porque hoje, pela legislação brasileira, pelo Código Penal brasileiro, o aborto é crime, né? Ele só tem duas exceções chamadas no campo do direito, chamada de exceção de punibilidade, né? Só em dois casos, no caso de risco de vida da mãe e no caso de estupro. O que está hoje colocado no Supremo Tribunal Federal é exatamente essa busca de uma permissão para uma terceira exceção à lei, uma vez que o aborto no Brasil é crime, que seria, no caso, a permissão para se fazer aborto de anencéfalos. Esse é um momento, e nós temos participado, houve recentemente uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, em que os dois lados estiveram lá presentes para defender os seus pontos de vista, tanto aqueles que defendem o aborto no caso de anencéfalos, quanto aqueles que são contra, como nós somos contra, porque entendemos que a vida ela deve ser preservada desde a fecundação, e não é no caso de ter alguém com uma má formação, no caso dos anencéfalos, que você vai agora abrir para essa possibilidade de fazer aborto. Porque daqui a pouco começa um processo de querer fazer aborto em quem tem possibilidade de uma gestação com síndrome de Down ou com qualquer outro tipo de malformação fetal.
Então, isso é muito perigoso, a gente entende que é muito perigoso do ponto de vista de, a partir dessa janela da permissão de aborto de anencéfalos, buscar a legalização do aborto no todo, no país, pela via do judiciário. Por quê? Porque no Congresso Nacional, onde tramita um projeto de lei denominado 1135, que tramita desde 1991, portanto, há 17 anos que esse projeto tramita na Câmara dos Deputados, ele foi derrotado no final, nós somos 2009, no ano passado, né, foi derrotado nas duas comissões que ele tramitou, seja na Comissão de Seguridade Social e Família, onde nós derrotamos o projeto, o Movimento Pro Vida Brasileiro, junto com os parlamentares Pro Vida que lá existe, derrotamos o projeto por 33 votos a 0. Uma derrota significativa para o movimento abortista no país. O projeto depois seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e lá foi derrotado por 54 votos a 7. Quer dizer, o que demonstra que no Congresso Nacional existe uma forte reação à possibilidade às propostas de legalização do aborto no Brasil. Então, por isso é que o movimento abortista no país está buscando essa via do Poder Judiciário, como aconteceu nos Estados Unidos, onde o aborto foi legalizado pela via judiciária e não pelo parlamento americano. Então, estão tentando isso porque viram a resistência que nós conseguimos fazer dentro do Congresso Nacional. Sim, um dos pontos, a questão do aborto ficou muito evidente, debatido ultimamente, foi a questão daquela menina de 9 anos, aquela criança de 9 anos, que fez o aborto de gêmeos. Naquele caso, como você avalia? Você avalia que o aborto não era para ter feito o aborto? Olha, ali primeiramente eu quero dizer que quem que não fica chocado com um caso como esse, de uma criança de 9 anos ser violentada sexualmente, e, portanto, no Brasil existe uma legislação extremamente dura em relação aos estupradores, aqueles que fazem a violência sexual em nosso país, e a gente acha que o estuprador tem que ser punido severamente, tem que ser afastado da sociedade, esse ser humano, porque ele é um perigo para a sociedade como um todo. Bem, esse é um aspecto. E ainda se tratando de uma menina de 9 anos. Outra coisa é a forma como o caso foi conduzido. E aí é que nós temos as nossas divergências. Porque quem acompanhou bem o processo verificou que no primeiro instante a criança foi atendida no hospital, numa maternidade particular, que aliás é uma maternidade que não faria o aborto, a não ser em caso de risco de vida iminente daquela criança. No primeiro atendimento houve uma avaliação médica, a criança ia ter alta daquela maternidade particular e os médicos iriam acompanhar o processo até que, se houvesse necessidade de uma intervenção para poder salvar a vida da criança, se faria. Não foi assim que aconteceu. O que aconteceu é que um movimento que queria, de fato, o aborto e, com isso, fazer uma comoção nacional no país, como de fato fez, para poder, a partir disso, fazer uma propaganda política em torno da legalização do aborto, que aconteceu de tirar a criança daquele hospital, daquela maternidade particular, levou para uma maternidade pública e o aborto foi feito em 24 horas. Em 24 horas o aborto foi feito, usando inclusive um produto químico para indução do aborto. Quer dizer, essa criança sofreu um processo de indução do aborto, matando aquelas 2 vidas que ela trazia dentro de si e sofrendo com isso também. Quer dizer, ela sofreu a violência sexual, sofreu um aborto induzido, quando na verdade ela podia ser acompanhada e podia até ter uma intervenção médica que salvasse as 3 vidas. Isso são os fatos, da forma como aconteceu. Agora a mídia acabou utilizando esse fato para mais uma vez dizer, olha aí, temos que legalizar o aborto mesmo no Brasil, como fazer disso uma bandeira política, o que nós discordamos frontalmente.